Srila Prabhupada, Sri Nityananda Prabhu Ki Jai. Sadhu Sangam Ki Jai. Ok, muito bem. Estamos prontos? Tulasiji Maharani, e aí? Quem são seus convidados da noite? A nossa sacerdotisa, a Ivana, né, ela já está aqui presente, vai fazer a condução desse satsanga. Nós estamos aqui com a Elga, com a Anaíse, a Aline, a nossa Vraja, a nossa Mandira, o Carlos, a Yolanda, o Pedro, a Carolina, O o Bacta Bata. Chimarrão. Desculpa. Continua. Perdão. Desculpa. Bacta Gandiva. Bacta E a Márcia Gandiva. Regina. A Regina. Isso. Regina? Márcia Regina Rosas. Márcia Regina Isso. Rosa. E eu também estou aqui presente, alô, tudo assim. Você tinha que estar, né, Tula? Se você é arroz de festa. Sabe como é arroz de festa? Sabe o que é arroz de festa? Já ouviu falar nessa expressão? Já vi, sim. O que significa? Que está nas últimas, em todo canto. Olha, Prabhudevananda, a Carolina, ela está fazendo um sadhana com gente à noite, né? E ela está participando agora do grupo Buscadores, dá boas-vindas para ela. Parabéns. Muito prazer. Namastê. Hare Krishna. Namastê, Krishna. Primeira vez aqui, né? Que legal. Diferente hoje, né? Hoje é diferente. Hoje é familiar, mas é bate-papo, é descontração, né? Sim. E, claro, a gente vai também tirar algumas dúvidas importantes aí, né, da filosofia e tal. E como é que você chegou até nós? Como que você nos encontrou? Não era para ter encontrado, que a gente não está disponível. Olha, uma longa história, viu? Uma longa história. Na verdade, eu conheci a consciência de Krishna antes, e aí eu conheço a Aline, né? Uma amiga muito maravilhosa, e aí ela me apresentou a vocês, foi através da Aline. Sou muito grata por isso. Bom. Que legal. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, gratidão. Aproveite o seu momento, tá bom? Muito bem. Então, vocês sabem. Opa, vamos gravar então isso daqui. Muito bem. Então, como vocês sabem, o meu nome é Devananda. A Aline está presente também. E eu sou astrólogo védico e a minha área, né, da astrologia é a... Peraí, gente, eu só mudar aqui a potência aqui desse alertinho aqui. Vamos ver que é mais calminho aí, que está bipolar. Então, tira atenção aqui também, né? Então, eu sou astrólogo védico, né, sou dedicado ao cultivo desse conhecimento, que é a metafísica védica, já há alguns anos, né? Algumas décadas, na verdade, são 3 décadas já. Estou entrando para 3 décadas, já 3 décadas, há quase 30 anos que eu pesquiso os conhecimentos védicos, e eles são incríveis, eles são realmente incríveis, e eles produzem encantamentos, né? Então, eu acho que vale a pena falar sobre esse assunto, vale a pena compartilhar. Inclusive, essa é uma ciência que se aprende ensinando. Tá? Então, aqueles que quiserem entender bem essa ciência, o ideal é ensinar. Por quê? Quando você fala uma coisa, quando você está falando uma coisa, a primeira pessoa que vai ouvir isso é você mesmo. Tá? Então, você será o principal beneficiado ao falar sobre os conhecimentos védicos. Depois, falar sobre o conhecimento védico, falar sobre a consciência de Krishna, falar sobre Bhagavan, o absoluto, falar sobre a suprema verdade absoluta, falar sobre o sentido objetivo da existência, falar sobre tudo isso é piedoso, é altamente piedoso, chama-se Sukriti. Sukriti significa uma atividade piedosa que você não tem ideia do significado que isso tem na sua vida. Você só vai entender mesmo na hora que for feito a avaliação geral da sua atuação como atriz, né, como personagem que você está vivendo no momento. Então, quando for feito a revisão geral, essa atividade piedosa vem,
na contabilidade, e isso, acredite, dá uma diferença muito, muito importante. Tá? Mas a gente não vamos falar sobre isso agora. Só para finalizar essa realidade aí, o Krishna, assim, na hora que ele está terminando a conversa dele com o Arjuna, ele diz o seguinte: olha, Arjuna, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, na verdade, esse conhecimento, ele é tão especial, ele agrada tanto ao meu coração, que aqueles que divulgam esse conhecimento para os demais que não têm acesso a esse conhecimento, aquele que ensina esse conhecimento para meus devotos ou para aqueles que estão me buscando, aqueles que se dedicam a ensinar esses conhecimentos, essa pessoa é a pessoa mais querida para mim. Eu não conheço ninguém que me seja mais querido do que essa pessoa. Nem haverá outra que me seja mais querida para mim. E certamente o serviço devocional puro a mim é um direito adquirido dessa pessoa. E após essa vida, ela retorna à minha morada original, da qual ela jamais volta a renascer novamente no mundo dos mortais. Então, sabe, isso é muita, muita coisa. Isso não é simplesmente uma retórica, um poema, um verso. Isso são as palavras diretas de uma pessoa com autoridade, com respaldo, com potência, sabe? Então, isso não deve ser simplesmente tido como uma mitologia. Claro que as pessoas, devido à avidia, à ignorância, elas não... Até acessar o nível orgânico Krishna, demora um pouco. Mas depois que acessa, não tem retorno. Como Einstein disse certa vez, a inteligência que se abre para uma ideia nova, entendendo-a, jamais retorna ao seu tamanho original. Então, assim, aquela consciência que se abriu para a experiência Krishna, simplesmente não tem como voltar atrás, a não ser que ela não tenha, de fato, tido a experiência Krishna. Aí tudo bem, aí ela vai cair, vai se esbaldar, sabe? Vai fazer como um elefante, como o banho do elefante. Sabe como é o banho do elefante? O elefante vai entrar na água e, agora sim, finalmente, estou limpo. E aí, quando ele sai do rio, a primeira coisa que ele faz é rolar na lama. Ele rola na lama, ele deita e rola todo, ele sai de lá todo sujo de lama. Tem uma função isso daí, né? Que funciona como um cremezinho protetor para os insetos e tal. Um creme para a pele dele, né? O barro. Mas acontece que ele fica bem sujinho, né? Então, na metáfora, funciona para nós que nós somos assim, né? Praticamos um pouco de espiritualidade aqui, um pouquinho ali e tal, e nos sentimos espirituais e depois sabe, banho de elefantes, né? Vai lá e quebra tudo e tal, e se entrega. Carnaval, ou seja, carne aos vermes. Carnavalis significa jogar as carnes aos vermes. Então, quer dizer, tipo, sabe, se resbaldar, não. Enfim, se lambuzar, né? Mas então, vamos ao tema de hoje. Nós temos, então, algumas perguntas, né? Eu vou tentar ser sucinto, o mais sucinto possível. Vou tentar, mas se eu não conseguir, a culpa é de vocês mesmo, então tá tudo bem. Podemos? Podemos. Boa Podemos noite. É um partido político agora. Oi? Eu não sei se vocês sabem, mas Podemos é um partido político. Ah, é? Não sabia. É um partido político estruturado por mulheres para ser a terceira via da administração pública do Brasil. Chama-se Podemos, o partido. Inclusive lá o ex-juiz, o Sérgio Moro, era o candidato presidenciável pelo partido Podemos. Eu não sei o que aconteceu lá, parece que não vai poder mais, sei lá o que aconteceu, mas tem esse partido aí. Então, o YouTube está assim, cheio de história ultimamente. Você fala uma coisa, ele registra lá, e aí ele começa a censurar, né, assim, os vídeos. Então, mas aqui nós podemos. Hare Krishna, falando em cantamento, Devananda, você tinha que cantar mais vezes pra gente. Nossa, muito bacana, viu? Será? Maravilhoso. Todo mundo ficou encantado. Gostei. Adorei. Você chegou, mas já gostou, né? Tá. Que ótimo. Eu estava precisando de alguns elogios. Que bom.
Devananda, a gente tem 2 perguntas do Pedro, 2 da Vraja e uma da Vânia. Você prefere que faça uma pergunta de cada um e depois a gente volta para a segunda pergunta? Não faz a relação das perguntas, porque elas podem estar conectadas entre si. Né? Tá. Então, o Pedro aqui, ele pergunta qual a diferença de sadhana e satsang. A segunda pergunta dele seria: quem em mim tem consciência que eu existo? Quem em mim Tem tem consciência de que eu existo? Acho que ele pode explicar um pouquinho melhor a pergunta, se você... Daí a Vraja, ela tem 2 questões, ela é duas perguntas. A primeira dela seria a seguinte: considerando que a alma, durante sua vida, adquiriu bom karma, restrito apenas à plataforma material e que não realizou a consciência de Deus, essa alma eleva-se aos planetas celestiais ou mesmo à plataforma de Brahma Yogi, mas é sabido que após centenas de anos precisa voltar à Terra para tentar realizar uma consciência de Deus. Pergunto: por que a Terra tem que ser esse portal? Existem outros planetas que, à semelhança da Terra, sirvam como portal para uma existência que proporcione à alma o retorno ao Supremo? Espera aí. Volta essa pergunta novamente. Considerando que a alma, durante sua vida, adquiriu bom karma, restrito apenas à plataforma material, e que não realizou a consciência de Deus, essa alma eleva-se aos planetas celestiais ou mesmo à plataforma de Brahma Yogi. Mas é sabido que após centenas de anos precisa voltar à Terra para tentar realizar uma consciência de Deus. A pergunta dela é: por que a Terra tem que ser esse portal? E se existem outros planetas que, à semelhança da Terra, sirvam como portal para uma existência que proporcione à alma o retorno ao Supremo? Interessante. Boa pergunta. Tá. A segunda pergunta dela, da Vraja. Sempre li e ouvi os cristãos se referirem ao Senhor Jesus Cristo como leão da tribo de Judá. Uma referência a como se dividiu administrativamente o povo hebreu, em que se baseava por nascimento e descendência familiar. E uma vez que Jesus nasceu da descendência de Davi, e pelo forte papel que ele desempenhou junto àquele povo, e até mesmo em cumprimento de profecias, ele levou esse título. Mas ela comenta aqui que você nos alertou para o fato que essa ligação não poderia ser tida como louvor. Então, ela gostaria que você trouxesse um pouco de luz sobre esse ponto dessa questão. Quer que repita? Deu? Não. Eu vou, na verdade, eu vou fazer acho que eu vou começar por essa da Vraja. Da Vraja. Eu queria ver se eu consigo pôr um pouquinho de Krishna junto aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais para cá. Pronto. Bom, tá bom assim, né? Então tá, eu acho que eu vou começar por essa da Vraja, porque aí como o assunto, ele é um assunto que se refere a uma cultura védica também, mas de uma maneira mais restrita, então eu posso fechar o assunto de forma mais sucinta e rápida. Que aí, quando eu entrar nos temas védicos, aí o processo fica mais complexo, né? Então, aí eu fico mais livre para falar. Eu vou começar com essa da Vraja, finalizo ela, e aí entro nas do Pedro, tá? Tem uma da Vânia também, tá, Devananda? Da Vânia Borges. Tá. Muito bem, então vamos lá. Eu ouvi falar que a Anaís também tinha uma pergunta, mas ela vai deixar para o final se a gente tiver tempo, né? Não fica para a próxima. Olha só. Bom, primeiramente, claro, eu não posso esperar, né? Não posso contar que vocês tenham conhecimento da cultura, né? Do histórico da cultura judaica, porque para poder entender, para poder
acompanhar a resposta, a pessoa tem que entender um pouco da história dos povos, né, dos judeus. Então tem que contextualizar isso daí, tá? Quem não conhece vai conhecer, depois pode pesquisar por si mesmo nas histórias, né, da Bíblia, contam esses fatos aí, tá? O José não, o Moisés, ele saiu do Egito com o povo dele e tal, aquela história toda, no meio do deserto. Isso tudo tem a ver com essa história do Jesus romper com o Davi, tem a ver com uma serpente, história de uma serpente. Veja só que interessante. E tem a ver com vegetarianismo também, por incrível que pareça. Então Moisés estava lá, sabe, com as pessoas, andando no deserto, e havia um acordo celestial que eles deveriam comer maná e beber de uma água que saía de dentro de uma rocha, né? O Moisés tinha batido na rocha e magicamente, né, a água saía dali. Então eles comiam um maná. O que era o maná? Era um pãozinho de mel. Basicamente era um pãozinho de mel, fofinho. Não sei quem conhece. Por aqui não tem, mas lá na Ásia tem muito um tipo de comida chamado momo. É como se fosse um pãozinho, tá? Bem fininho assim, é quentinho que se come. E tem o recheio por dentro, é muito gostoso. Então, esse maná, só que é salgado, o momo é salgado. Esse maná, ele é assim, pela manhã, todos os dias pela manhã, nos orvalhos, assim, nos arbustos, nas pedras, aparecia uma espécie de algodão, um tipo de algodão. Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam juntar o máximo que eles podiam daquele algodãozinho, juntar e fazer o bolinho e comer. Tinha um sabor de pão de mel. Era o sabor que foi descrito, era como se fosse um pãozinho de mel. Tal, ok, beleza, eles estão comendo aquilo ali. Aí passou alguns dias, sabe como é? Esses pessoal, eles não eram vegetarianos, né? Eles eram carnívoros. E aí, nesse momento, eles começaram a reclamar. Mas aí já não dá. Esse negócio de pão de mel aí todo dia. Mas peraí, pelo menos lá no Egito, tá certo que a gente era escravo. Mas lá tinha um pepino, tinha um negócio de um lagarto lá que a gente pegava no mato e comia o peixe, alguma coisa assim, sabe? Tinha uma cabra lá que a gente podia, né, fazer alguma coisa. Mas aqui, só esse pão de mel, aí já não dá. Isso daí já está muito austero. E começaram a falar sobre isso daí, né? As pessoas, parece que eram 400 mil pessoas. Então aí você vê, né? É tipo um Big Brother gigantesco, pessoal no meio do deserto e comendo aquele algodãozinho, algodão doce, né? Era algodão doce, basicamente. Bebiam água e eles não sentiam fome. Eles não sentiam fome, porque o maná satisfazia plenamente, eles não sentiam fome. Mas eles ficaram com vontade de comer coisas diferentes. Então, eles fizeram uma comitiva lá e chegaram no Moisés e falaram para ele: olha, Moisés, tudo bem, né, que o maná e tal, mas, poxa, podia ter um churrasquinho aí de vez em quando, alguma coisa assim, só para quebrar o gelo. Aí o Moisés falou: olha, o Senhor me falou que era para comer o maná. Agora estão falando aí de negócio, tá, então é isso então, né? Então tá conjecturando aí, né, entre vocês. Não, mas sabe como é que é, né, Moisés? Poxa, a esposa lá, o meu amigo lá, tá todo mundo falando, me elegendo para vir falar aqui com você. Eu só vim trazer o recado. Então, diga a eles que eu vou subir no monte, vou falar com o meu Senhor e vamos ver qual é a resolução dele. Então, subiu Moisés no monte, quando desceu, conversou lá, quando ele chegou lá em cima, Deus já estava esperando, e o Moisés chegou com a cabeça meio baixa, assim, meio desanimado, tipo, vou ter que conversar esse assunto. E Deus, ali na voz, no oráculo, falou: Moisés, meu amigo, eu já sei, não precisa falar nada. Eu já conheço teus amigos, já conheço o teu povo, eu já conheço a tua raça. Não falando da dele, né? Falando a tua raça. Eu já conheço. Eu já sei o que eles estão querendo. Eles querem o quê? Comer carne, não é? É isso que eles querem, não é isso? Então tá bom.
Fala para eles que amanhã cedo o que eles querem vai estar à disposição. Só que depois não digam que as consequências é culpa minha. Não vá dizer depois que o Senhor está jogando praga contra mim. Não digam isso, tá? Vocês querem, eles vão ter o que querem. Mas as consequências é puramente deles. Não venham me culpar depois, por favor. Desça e informe seus amigos lá que o que eles querem vai estar à disposição. Muito bem. Moisés desceu e falou, olha, o Senhor disse que amanhã o que vocês quiserem vai estar à disposição. Tá bom, então. Foram dormir, todo mundo contente. Quando acordaram de manhã, estava cheio de passarinhos, sabe? Codornas. Era tipo uma galinhazinha pequena, sabe? Um franguinho, assim, né? Codornas, né? Tipo um franguinho, né? E estava cheio, acampamento cheio das codorninhas. E aí eles pegaram os passarinhos, claro, mataram os passarinhos, né? Mataram os passarinhos e tal, os franguinhos, né? E prepararam os franguinhos e tal, e vai aquela coisa toda, e vamos comer os franguinhos. Comeram os franguinhos lá e tal. Assaram, cozinharam, foi uma festança. Só que o problema é o seguinte, eles estavam no deserto, eles estavam acampados no deserto. E nos desertos, existem muitas cobras. No deserto existem chacais, leões, bichos do deserto. Então, o que aconteceu? As vísceras, os cadáveres dos animais mortos que não foram comidos e foram jogados, vísceras, tripas, o mau cheiro atraiu as serpentes, que vieram pelo cheiro dos cadáveres. E o acampamento ficou infectado de serpentes, cobras muito venenosas. E toda hora tinha um sendo picado por uma cobra. No deserto, os animais do deserto são os mais venenosos que tem no mundo. Porque predomina o elemento fogo. Então, o elemento fogo evapora a água. E o veneno fica concentrado, igual café quando você esquece no fogo. A água vai embora e fica aquela borra, aquela coisa amarga de fel, né? Chama-se fel aquilo, né? Isso, sei lá, fel, amargo. Então, se concentra o princípio ativo. E no deserto, os animais, os peçonhentos, o princípio ativo do veneno se concentra muito intensamente e tem pouca água. Então, a picada de uma cobra no deserto sem soro antiofídico, sem tratamentos apropriados, é muito dolorosa. A pessoa deseja morrer e não consegue. Ela agoniza 24 horas antes de morrer, sentindo dores lacinantes. Como assim? Viver no inferno. E aí começou a acontecer isso daí. As pessoas começaram a ser picadas e não tinha tratamento médico, nada. E começaram, Moisés, o seu Senhor está jogando praga contra nós. Porque o seu Senhor está nervoso que a gente pediu comida, churrasco e agora deu as cobras. Por favor, vá lá e fala com o seu Senhor e pede misericórdia, que a gente não quer mais, vamos voltar no pão de mel. A gente era feliz e não sabia. Agora a gente sabe que era feliz. Pão de mel. Abaixa a codorninha, volta ao pão de mel. Maná. Desesperados, pedindo misericórdia. Moisés subiu. Quando chegou lá, o Senhor, eu não disse, por uma questão simples de inteligência. No deserto, não se deve uma quantidade de pessoas assim comer cadáveres, porque vem leões, vem chacais, veio cobra, poderia ter vindo leão. Mas o seu povo, agora eles estão dizendo que a culpa é que eu estou jogando praga neles, né? Certamente eles estão falando que foi eu que joguei as pragas. É uma consequência natural, uma questão de inteligência. Quem está administrando sou eu. Mas eles se metem na minha administração, agora o resultado está aí. E agora, como é que vai fazer, Moisés? Claro que essa conversa não está toda detalhada dessa forma. Se você for lá na Bíblia, não está com esses detalhes todos. Eu estou elaborando o que, teoricamente, poderia ter acontecido ali, porque é pela lógica. Mas a palavra é essa daí, quando ele diz, já conheço, o seu povo está dizendo que eu sou a causa. É um povo duro, de coração duro e tal. Foi assim que ele falou. Formalmente, né? Então faz o seguinte, Moisés. Desce, porque agora vai todo mundo pagar o prejuízo.
recolhe o ouro de todo mundo, junta, faz uma serpente, replica uma serpente de ouro, funda uma serpente de ouro, coloca essa serpente no topo do seu bastão, sobe na pedra, crava o cajado na pedra, a serpente vai ficar diante do povo. O povo, então, deverá ir até essa serpente, a todos aqueles que foram picados, devem ir até aquela serpente, prestar orações, oferecer incensos, está tudo escrito isso daí, viu? Não tô, aí literalmente está escrito, você pode ir lá e confirmar. Oferecer orações, prostrar-se perante a serpente, oferecer orações e incenso. Isso está escrito. Os pastores evangélicos não falam disso daí, porque basicamente isso daí seria admitir que Deus estabeleceu uma imagem de uma serpente para ser adorada pelo povo dele. Eles não vão falar sobre isso daí. Mantém isso daí em segredo. Mas a gente, estamos entre amigos, e entre amigos não tem segredos. Então a gente fala. Então, assim... Então foi feito isso daí. O Moisés fez uma serpente de ouro, e essa serpente era adorada pelo povo judeu. Adorada, literalmente adorada, como uma deidade de Krishna, uma deidade, uma divindade, só que era uma serpente. Bom, e aí, assim que a pessoa era picada, vinha até a serpente, prestava reverência, passava, era um antídoto, imediatamente ficava curada. Bom, passou, todo mundo se curou, as serpentes foram embora e tal. Daí, eles começaram a caminhar, e eles levaram essa serpente junto, como um altar, e onde eles paravam para acampar, a serpente ia lá, todo mundo ia lá, oferecer oração, reverência e tal, e ótimo. Ficou assim durante muito tempo. Muito tempo. Porque eles ficaram mais ou menos 40 anos vagando no deserto. Muito tempo, 40 anos. E... 40 anos. E aí, então teve esses problemas todos aí e tal, e eles levaram a serpente com eles. Bom, acontece que depois o povo se estabeleceu, conquistou terras, criou cidades e tal, aquela coisa toda, e apareceu lá na história o tal do Golias. O Golias era um híbrido mutante, né? Um ser humano fora do normal, tinha 2 metros e tantos de altura, e ele fazia parte de uma tribo chamada Filisteus. Acho que é Filisteus. Não sei se é Filisteus ou Cananeus, uma coisa assim. E essa tribo era uma tribo rival dos judeus, porque os judeus chegaram lá, eles já estavam lá no lugar. Aí os judeus voltaram, agora aqui é nosso e tal, Filisteus. E aí, não, porque a gente não gosta de vocês, não, mas porque a gente vai ficar, não vai ficar, não pode ficar, então vamos brigar. Aquela história, né, de disse, não disse, é meu, não é meu, vão resolver no braço. E a tribo dos filisteus fizeram uma proposta. Escolha um de vocês para lutar com um do nosso. Se vencer, a gente libera. Se não, a gente pega tudo. E eles tinham esse Golias, que era um gigante. E o Davi, que era um pequenininho, um garoto, sei lá, 17 anos. Então o pessoal, quando viu lá o Golias, falou, eita, nós, quem que vai enfrentar esse camarada aí? O Davi, que era um adolescente, um jovem, sabe como é que é jovem, né? Eu vou. O pessoal que estava lá, não, você não vai, você vai fazer o quê? Não, deixa comigo que eu resolvo. Não, você não tem condições. Não tem condições, quem disse? Eu vou. E tal, e ficou aquela briga, então vá, você quer ir, vá. Davi foi lá, todo mundo, acho que meio que conhece a história, ele pegou uma pedra, um negócio assim, girou e atirou, e ele era muito bom nisso daí, né? O Davi era muito bom nisso daí. Ele atirou e pá, foi bem aqui no Águia Chakra do Golias. A pedra entrou, o Golias desmoronou, aí ele foi lá e pegou a faca e cortou a cabeça do Golias. E ele virou o herói nacional. Depois ele virou o rei dos judeus. O rei dos judeus.
o Davi. Ficou rei e tal, e sabe? Então, foi ungido lá pelo pessoal e virou rei. Passaram-se o tempo, passaram-se os anos e tal, e o povo do judeu continuava com aquele processo, né, de ir lá, a serpente, prestar reverência e tal. O Davi, ele era tido como um homem santo, mágico, poderado por Deus. Foi lá, matou Golias, venceu as terras. Depois as pessoas cantavam cânticos, salmos para glorificar o Senhor de Moisés, do Abraão, do Moisés, essa genealogia aí. E o Davi cantava, ele dançava, ele ficava assim, em êxtase. Tem até uma música que fala: quando o Espírito de Deus emana em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu danço como o rei Davi. Tem? Não tem? Tem sim. Se você for lá, você vai ver que tem. Tem essa música aí. E a minha mãe cantava, me ensinava a cantar, eu canto. Então, porque o rei Davi, parece que ele dançava, ele cantava, ele ficava meio que assim num êxtase. Ele entrava em transe, samadhi, o Jeová e tal. E ele ia nessa onda, nessa vibração, nessa energia aí, e o pessoal meio que, sabe, gostava disso daí, né? De ver ele cantando assim, dançando. Só que um dia ele olhou aquele, né? Que o Davi era meio impersonalista. Então ele viu os muçulmanos, sacerdotes, muçulmanos não, os judeus, indo lá e fazer oblações e oferecer reverências para a serpente, ele se injuriou com aquilo, ele falou: o que é isso? Chega disso. Eu sou o rei, eu digo que isso aqui eu não quero mais. Aí foi lá e pegou a serpente e não quebrou a serpente. Quebrou a serpente. Pegou lá e... Sabe esse pessoal maluco que vai... Que não tem esses muçulmanos aí que quebra, destrói estátuas, entra em templos de religião católica e derruba tudo e quebra. Não tem isso, gente, pessoal que faz isso? Já veio desde lá do Davi, essa história aí. Então, Davi foi lá e pegou a serpente, que não era dele. Ele nem conhecia a história direito. Ele ouviu essa história, mas ele achava que era uma história inventada do povo, não sei o quê. E o pessoal falava: não é, o Moisés e tal, tá tudo escrito, registrado aqui. Ele não se conformou, foi lá e pegou a serpente, quebrou a serpente e jogou fora, no rio lá, mandou embora, não sei o que ele fez com a serpente. Isso não era correto porque não era dele, foi de Deus, o próprio Deus que tinha mandado fazer aquilo ali. Resultado, o Davi, começou a ficar louco. Louco, literalmente, assim, esquizofrênico, débil mental, retardado, louco total. Pirou, despirocou, enlouqueceu total. A tal ponto de que ele tinha um capitão que era um cara muito fiel a ele, dava vida por ele, chamado Urias, que era o capitão do exército dele. O Davi tinha centenas de mulheres, mas apesar de ele ter um monte de mulher e não dar conta, né? Porque um cara, fala sério, tem que dar conta de um monte de mulher. Só se a pessoa for um doente mental para dar conta de sabe? Ele tinha lá, sei lá, 100, 300, 500 mulheres. Para que um homem quer todas as mulheres assim? Tal. Então ele, né, tem o caso do, sei lá, vou baixar aqui a frequência aqui, mas não tem o João de Deus, tinha casado 9 vezes. A primeira vez que eu assisti a uma entrevista do João de Deus, eu sempre falava, o pessoal falava, né? Então isso muito antes de acontecer, de vir à tona o que aconteceu. Ele deu uma entrevista para a Amaury Júnior. Eu gostava de assistir o programa da Amaury Júnior. E ele deu, a Amaury Júnior foi lá fazer uma entrevista com o João de Deus. Quando ele falou que ele já tinha sido casado 9 vezes, eu achei aquilo estarrecedor. Porque uma pessoa casa com 9? Que loucura é essa? Não faz sentido isso. Como? Ou ele não é sei lá, o que é? Um Mormon? Que pessoa é essa daí? 9 vezes, uma pessoa que casa 9 vezes, ou tem algum problema psicológico, ou ele tem algum problema funcional, sei lá o quê. Ou ele acha que ele é a encarnação de quem? Do Davi, do Salomão? Isso é loucura. Isso daí não... Eu pensei comigo, na época, eu não era devoto de Krishna, eu não era nada, nem astrólogo, nada, eu só assisti essa reportagem aí e fiquei horrorizado. Depois eu vim saber que ele tinha problemas psicológicos de taras. Mas, passando essa parte aí, voltando no Davi, o Davi ficou louco a ponto de que, o que ele fez?
Ele pegou, mandou o soldado dele morrer na guerra para poder ficar com a esposa. Porque ele ficou luxurioso pela esposa do capitão, que era amigo dele. Ele fez um arranjo para que o amigo fosse para a guerra, morresse na guerra, para ele poder ficar com a esposa. Foi escandaloso. As pessoas souberam, os sábios ficaram sabendo, e o Davi ficou louco varrido. Os sábios, então, foram a Deus e disseram, salva o teu servo Davi, porque o governo precisa de um administrador. Então, Deus trouxe ele de volta à realidade, mas falou, na minha presença não entra mais. E o Davi ficou, então, na marginalidade, no ostracismo. Porque, veja bem, como é que o Davi vai e pega uma coisa que não é dele e quebra? É abuso de autoridade. Está achando o quê? Resultado. O Davi ficou luxurioso, descontroladamente luxurioso. Toda hora ele queria uma mulher diferente, até que acabou ficando interessado na esposa do amigo dele. Isso é crime, segundo as Escrituras. Ele deveria ser morto, apedrejado, segundo as próprias leis. Então, a história do Davi é uma história didática para mostrar que a gente tem que respeitar a propriedade alheia, sabe, principalmente quando é de Deus. E também, claro, né, a arrogância, a pretensão, né, o orgulho e tudo mais. E tudo bem que a gente consegue dar um desconto para ele, porque ele ficou rei aos 17, 18 anos, então basicamente uma criança, né, um jovem. Então, quer dizer, né, ele meio que fazia parte, né, do processo dele de enlouquecer com o poder. Mas o que acontece é o seguinte, veja bem, essa história do Davi, ela é para mostrar o seguinte, é para elaborar lá a fala de Jesus. Quando as pessoas comparavam Jesus com Davi, ele perguntou, será que essas pessoas não conhecem a história do Davi? Por que eles me comparam com Davi? Essa comparação ela é inapropriada. Eu não tenho nenhuma relação com Davi. Se vocês me ligarem a Davi, então quer dizer que eu estou vindo de uma situação constrangedora. E essa não é a minha situação. Quando Jesus perguntou, que dizem o povo que eu sou? Aí eles diziam, é o filho de Davi. E Jesus ficava muito irritado com isso daí. Ele dizia, todos os outros que vieram antes de mim são ladrões. Basicamente. Não se faz um remendo novo numa roupa velha. Está aqui aquele que é maior que Davi. Então aí o pessoal achava que ele era arrogante, né? E aí o pessoal, os sacerdotes do templo partiu para cima dele. Mas só faz a relação de Jesus com Davi quem não conhece a história de Davi. É uma questão simples de aura de poder. Davi, o rei Davi e tal. De fama. Mas a realidade é que o estado de consciência de Davi era mundano. Ele simplesmente... ele até conseguiu alguma coisa, mas ele caiu dramaticamente. Então, ele era uma pessoa mundana. Então, comparar Jesus com Davi significa que a pessoa não entende o que está falando. E Jesus sabia, conhecia as histórias. Então, ele dizia, não façam essa comparação, está inapropriada. Não é o meu caso. Eu não concordo com essa comparação que fazem comigo, de mim. Inclusive, quando o Jesus, estava lá no Monte das Oliveiras fazendo as orações, o Moisés chegou. E ele viu o Elias, o Abraão e o Moisés, as três formas. E o Pedro, não Pedro, na verdade, Pedro foi lá com Jesus lá para fazer a meditação. E quando Pedro viu o Elias, Abraão e o Moisés, três formas divinas ali, e ele prestou reverência e depois falou para Jesus, vamos construir um templo aqui, um para o Elias, um para o Abraão, um para o Moisés.
E uma voz veio do céu e disse: não, aqui está o meu filho, ouçam a ele. Está escrito isso. E o que significa isso? Acabou. Dali para trás foi uma história. Agora esse daí, é Jesus, é o meu filho. Ouçam a ele. Não faça templo algum. Isso está escrito lá. Então, a história mostra que Jesus ele ficava insatisfeito com essa comparação, porque demonstra a ignorância das pessoas em relação ao conhecimento espiritual. E, ao mesmo tempo, existem muitas evidências durante as descrições de eventos de Jesus que demonstram que a situação de Jesus é ímpar. É como se fosse uma reciclagem total. É mudar de telefone analógico com fio para smartphone. É uma revolução da comunicação. Só que aí o pessoal demora para entender, né? Então, aconteceu isso daí, tá, pessoal? Então, não sei se essa é a resposta aí para a questão do Davi, né, da relação aí. Então, sugiro que essa relação não seja feita porque, bom, desagradava Jesus e a gente tem uma gratidão, um carinho por ele, então vamos respeitar o direito dele, o desejo dele de não ser confundido dessa maneira, tá? Muito bem, então, vamos passar para a próxima, né? A Fraja quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer a resposta. A gente segue o fluxo, né? Eu frequentei durante muitos anos a igreja evangélica e, tipo, em louvores se falava né, Jesus, o filho de Davi e tal. Mas essa abordagem do Prabhu realmente faz muito sentido. Eu agradeço. E você cantava musiquinha também, Brad? Demais. Jesus, Como é a filho música? de Canta aí. Davi. Canta. Eu não sei cantar, canta um pouquinho aí. Como é que é? Quando o Espírito de Deus... Hã? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu canto, eu Eu danço, canto, eu eu luto. danço, eu pulo, como o rei Davi, lá vai. É uma loucura total. Muito bem. Vamos lá, então, para a próxima. Pode ser a do Pedro agora, Devananda? Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Muito bem, Pedro. Já que a gente está nesse humor, né, do mestre, então apareça, por favor. Assuma. Olá, Olá, Pedro. tudo bem? Boa noite a todos. Gratidão por essa oportunidade. Desculpa, Pedro, só um minutinho. Está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Pedro, continua, por favor. Então, a pergunta a Ivana já leu, e em resumo é isso. São duas coisas. Uma, eu queria saber, em essência, qual a diferença entre o sadhana, né, e o satsanga. E a segunda pergunta é o que em mim, né, traz essa consciência, o que em mim, o que eu percebo em mim que eu existo, entende? Bom, vamos lá por partes, né? Vou pela mais fácil. Sadhu, Sangha e Sadhana. Sadhu, Sangha, basicamente significa a reunião de pessoas que cultivam metafísica, que cultivam conhecimento espiritual, que cultivam que se nutrem do conteúdo que é justamente o caminho da espiritualidade. Então, essas pessoas que cultivam o conhecimento espiritual, quando se reúnem, o termo sânscrito é sadhu, ok? E, bom, a palavra sat significa eternidade.
Então, ela é a raiz tanto para sadhu quanto para sadhana. Tá? Sat, nós somos Sat, Chit, Ananda. Então, Sat, que significa existir, ou eternidade. Tá? E Chit, que significa ter conhecimento da existência. Porque você tem algumas coisas que existem, mas elas não têm noção disso daí. Então, é como se não houvesse existência. Mas quando a pessoa, o ser, está consciente de que ele existe, então isso chama-se Chit. Tá? Então, Sadhu significa aqueles que cultivam o conhecimento espiritual. Sangam. San significa juntos. Por exemplo, nós temos a palavra Sanskrita, ou Sanskrit, ou Sânscrito, que significa Sam, significa feito. Krit, hermeticamente, completo. Sânscrito, feito completo. Então, San significa juntos. Tá? Então, Sadhu Sangam é quando os metafísicos, os filósofos transcendentalistas, os eruditos espiritualistas se reúnem para cultivar conhecimento e compartilhar, trocar entre si informações objetivas acerca do sentido da existência. Isso é Sadhu Sangam. É o que nós fazemos aqui, por exemplo. Tá? É o que nós fazemos na Sala dos Mantras. Tem os festivais na Índia, Kumbh Mela, né? Shivaratri, sabe, todos os festivais, ok? Que, enfim, estão sendo disponibilizados para esse propósito aí, tá? De Sadhu Sangam. Agora, sadhana. Dhana, que significa riqueza, conquista. E sad, que significa a eternidade. Então, sadhana significa quando se conquista a eternidade. E nesse sentido, o que acontece? É um ritmo de viver, é um estilo de vida que tem uma função que basicamente é descalcificar a glândula pineal, para que o ser possa ativar o Ajna Chakra e entender o sentido da existência, e com isso, eventualmente, tomar a decisão de não mais renascer como ser humano. Então, sadhana, que significa o caminho que leva o ser à liberdade do ciclo do samsara. São as disciplinas que são aplicadas sobre os diferentes yogis, o Bhakti Yogi, Hatha Yogi, Kriya Yogi. Então, todos têm sadhana, que são exigências prescritas, tá? Para que se possa aí, eventualmente, né? Obter o resultado final, que é a prosperidade do conhecimento, a liberdade do ciclo do samsara. Então, Sadhu Sangha são aqueles que se reúnem para emancipar ou para viver o sadhana, que os libertará do condicionamento da existência chamada material, da existência mundana. Ok? Tudo bem? Muito bem. Nós, por exemplo, temos... Então, quando a gente se reúne de manhã, é uma mistura de sadhana com satsanga. Exatamente. Quando nós nos reunimos na Sala dos Mantras, quando nós nos reunimos na Sala dos Mantras, é um Sadhu Sangam para sadhana. E durante o sadhana nós entramos em samadhi, que é um outro, né, fator. E dentro do samadhi nós temos uma sessão chamada pranayama. E dentro dos pranayamas nós temos mantra yoga. Quer dizer, são várias pecinhas, né, para formar, é como um bolo. São vários ingredientes para formar uma receita. Tá? Então, sadhana, ele é o bolo já assadinho. E a mantra yoga, pranayama, metafísica, tudo isso são ingredientes que vão formar a estrutura que vai fazer o bolo crescer. Tá? Então é isso mesmo. Sadhu Sangha, todos nós fazemos na Sala dos Mantras, com o objetivo de praticarmos juntos o sadhana. E com isso alcançar o objetivo final dessa prática, que é a prosperidade do conhecimento, que significa moksha, ou liberação do ciclo do samsara. Okay? Muito bem. E a outra pergunta é: o que em mim sabe que eu existo? Né?
Bem, essa é a pergunta, não é isso? Você pode só... Quem em mim tem consciência que eu existo? Então, não o quê? Quem em mim tem consciência que eu existo? Muito bem, olha só. Bom, a metáfora que nós costumamos utilizar para facilitar né, o raciocínio é que, imagina que o fogo, né, tem uma fogueira. Então, o fogo é um elemento fixo. Ele está ali parado. Mesmo que ele se movimente, ele é fixo. Agora, a fumaça, que é um subproduto do fogo, ela não. Ela se desprende. Tá? Então, a fumaça e o fogo são um pacote só. Eles são um programa único. Mas eles são componentes diferentes. São partes diferentes de um único programa. Eles se comportam de maneira diferente, mas eles fazem parte do mesmo programa. Tá? Que é o fogo. Então, assim, o Atman, a centelha, ela permanece fixa. Ela jamais sai do ambiente que é chamado paravioma, ou a transcendência. Permanece aí. Agora, essa consciência, ela se espalha em várias direções. Assim como a fumaça se espalha em várias direções, a consciência também ela vai para várias direções. Então, é como se fosse um exaustor, o programa chamado Mahamaya. Esse exaustor ele vai sugar a consciência do Atman, da centelha, e vai encapsular essa consciência em um casulo chamado corpo, que é um avatar. Esse avatar, esse chamado corpo, ele já foi projetado, ele tem uma tecnologia envolvida ali. Então, ele foi projetado com a seguinte capacidade: receber a consciência e mantê-la aprisionada, ou pelo menos hipnotizá-la, para que ela se sinta presa ali e permaneça ali por um período de tempo. Tá? Então, é como um celular, por exemplo. Né? Vocês estão vivendo aí dentro do equipamento de vocês. Mas se você abrir o celular, você não me encontra aí dentro. Porém, o celular, ele absorve o sinal que está sendo emitido à distância e reconfigura esse sinal para que o sinal se manifeste a partir do próprio equipamento. Então, tem essa função. Bom, quando a alma, que é a consciência, o Atman, que é a centelha original, é o Atman. O que nós chamamos de alma ou consciência é como se fosse essa fumaça. Como, por exemplo, quando você está dormindo na cama. Então, uma parte da consciência permanece em stand-by. Outra parte da consciência se desprende e vai para várias áreas e sonha. Então, quando essa consciência, essa parte da consciência assume a função administrativa do processo, ela acredita que está lá no sonho, no Egito, na França, em qualquer lugar. Depois, quando o tempo disponível termina, ela é puxada de volta e ela, então, toma a consciência de que ela está na cama. Quando a alma ou a consciência ela é trazida para dentro do ambiente didático, que é a simulação, o programa, que é o corpo, recebe esse sinal, que é a consciência, e faz com que ela, então, tome noção de si. Não é imediatamente, ela vai passando por várias fases. Gradualmente, esse estado de consciência da própria existência vai se manifestando de forma gradual. Quando chega na fase humana, ou fases pré-humanas, que é onde já se começa a tomar consciência da própria existência com conjecturações abstratas. Então, nesse momento, o processador, que é o cérebro, permite esses tipos de conjecturação e permite que o ser tome consciência de que ele existe, devido ao desenvolvimento dessa própria consciência. Então, é oferecido, de acordo com o desenvolvimento da consciência, é oferecido um equipamento equivalente para que o jogador vá se aperfeiçoando gradualmente. E o cérebro do jogador, que é todas as funções cerebrais, realizam as funções para gerar condicionamento ou gerar conclusões suficientes para que esse ser, esse jogador que está em fase de despertar, perceba que ele exista.
Ao mesmo tempo, tem outro fator que normalmente não se leva em consideração, o Paramatma. O Paramatma. O Paramatma é uma expansão de Deus. É uma forma de Deus. E essa expansão de Vishnu, com essa expansão de Deus, vai acompanhando a centelha nas diferentes fases do processo dela. E quando chega numa determinada instância, esse Paramatma ele vai assoprando. Ele vai assim, sabe, olha, ele vai assoprando, ele vai incentivando, instigando, ele vai empurrando essa consciência para ela poder, sabe? Eu me lembro, por exemplo, às vezes eu dou esse exemplo, quando a minha esposa, quando vimos nosso primeiro filho, eu saía de manhã para trabalhar, meu filhinho estava dormindo. Quando eu voltava do trabalho, meu filhinho também estava dormindo. Então, quer dizer, não tinha momento com ele. Aí o que eu fazia? Quando eu chegava do trabalho, eu tomava banho e eu ia lá brincar com ele. Para ele acordar, para eu poder interagir com ele. Eu queria interagir com meu filho. Eu queria que ele me visse, que ele olhasse, que ele me descobrisse. Inclusive, a primeira palavra que ele falou foi papai, não foi mamãe. Ele chamava a minha esposa de papai. Porque eu ficava o tempo todo brincando de papai, papai. E ele então aprendeu, né? Então, assim, é gostoso assim, esse processo de despertar, esse processo da criança, do bebê, do filhinho, te reconhecer, é uma delícia, é um êxtase. Então, o Paramatma, que é a alma, ele sente esse êxtase. A alma que está se despertando é como um bebezinho acordando. Então, dá uma sensação. Então, esse Paramatma que se localiza no coração, junto com a entidade viva, vai incentivando essa consciência, a tomar consciência da existência dela. Então, o ser que toma consciência é justamente a consciência, que é uma expansão do Atma, a centelha que permanece na transcendência, como um sonho. Então, essa consciência, ela passa a tomar consciência da própria existência como parte da interação da consciência suprema, o Paramatma, ou Deus, com ela. Assim como o meu filho passou a tomar consciência da própria existência dele como sendo meu filho, e eu como sendo o papai dele, devido ao meu estímulo. Então, poderia acontecer de outra forma? Poderia. Mas foi o meu estímulo que deu a ele as primeiras noções de percepções. Então, da mesma forma, é o Paramatma, o Supremo, que nos estimula a tomar consciência da nossa existência. Mas esse eu que entende, a princípio, ele é o eu condicionado, chama-se Ahamkara, o falso eu, chamado falso ego. Esse eu, ele está acreditando que ele é o corpo. Só que na medida em que ele vai evoluindo, ele vai percebendo que não. Eu não posso ser o corpo, porque se eu fosse o corpo, eu deixaria de existir. E eu tenho uma intuição de que eu não sou, assim, eu não tenho, não acaba. Outra coisa, os sábios, as escrituras, tudo indica que nós somos princípios eternos. Então, aos pouquinhos, ela vai descobrindo que ela não é o corpo. Então, ela vai tomando consciência de si mesma de uma maneira muito mais profunda. E quando isso se dá na sua etapa madura, final, ela percebe a si mesma como centelha na transcendência. Então, ela se vê não mais como corpo, mas como a alma, e não mais dentro da simulação, mas na transcendência, no ambiente original, no reino de Deus. Ela se vê lá dentro. Se identifica com a sua forma original. Isso é a assim, a fase máxima. Chama-se Swarupa Shakti, ou liberação Swarupa, que é quando a consciência consegue conectar-se, consegue voltar para a sua posição original e desperta na transcendência. Isso é o processo de autoconhecimento. Quando ela consegue entender a diferença clara que existe entre o personagem dela, que é uma simulação, e ela, que é um ser transcendente à simulação. Dá um pouco de trabalho, mas com sadhana e sadhu sangam fica mais fácil. Ok?
Obrigado. Eu acho que você respondeu muito além do que eu perguntei, mas fico mais agradecido ainda. Obrigado. Muito bem. Devananda, a gente tem mais uma pergunta da Vraja e teria uma pergunta da Vânia. Qual que você prefere? Como que é? Vamos para a Vânia. Vânia. Pergunta da Vânia. Olá a todos. Devananda tem uma pergunta. Não entendi muito bem como os rishis receberam o ensinamento dos mantras. Você disse que são ensinamentos que vêm de fora da Terra. Ok, entendi. Mas eles recebem esses mantras antes de nascerem ou aqui no planeta Terra pelo processo de meditação profunda? Como eles conseguem acessar os registros akáshicos? Namaskar. Namaskar. Olha, os darwinistas, ou como chama? Tem a diferença entre criacionista e a outra grupo, como é que é? Eu esqueci agora, fugiu a palavra, fugiu da minha cabeça. Evolucionista. Os evolucionistas. Então, os evolucionistas e os criacionistas, ambos têm razão. Ambos estão certos. Por incrível que pareça, ambos estão certos. Por quê? Veja bem. O processo da criação, a criação do universo é como se fosse um filme. Tá? É um filme. Na verdade, inclusive, a teoria da relatividade geral prevê que o universo é o passado, o presente e o futuro, eles já estão estabelecidos, já estão mais ou menos pré-definidos. A teoria da relatividade geral prevê isso daí. E isso é um fato. Porque o universo ele é reciclável, ou seja, ele se repete continuamente. Ele é como a teia de uma aranha. A teia está dentro dela. Ela vai soltando os fiozinhos. E quando ela quer, ela recolhe os fios de volta para dentro dela. Ela recicla os fios. Então, o Supremo, o Criador, ele expande os infinitos universos e depois ele, numa expiração, quando ele exala e quando ele inspira, todos os universos voltam para dentro dele, como no movimento que uma aranha faz, quando ela cria a teia, depois puxa a teia para dentro dela de volta. Então, quando ele exala os universos eles vão se desenrolando igual um filme. Então, os processos do desenvolvimento de diferentes colônias, diferentes lugares semelhantes à Terra, existem centenas de lugares parecidos com a Terra. Essa terra aqui, em sânscrito, ela é chamada Ilavrita. Vasha significa ilha. A terra é considerada uma ilha. Tem 9 outras ilhas semelhantes à terra. Tem algumas que são bem maiores, mais complexas que a nossa, específica aqui. A nossa é chamada Ila, que é pequena. É uma ilhazinha. Eles chamam de Ila, que é pequenininha, né? Então, Ila. E essa ilhazinha, essa bolinha, ela tem um roteirinho, ela é um programinha, basicamente. Esse programinha ele vai se desenvolvendo, Então, quando o programinha ele vai se desenvolvendo, por exemplo, a primeira etapa, ele vai criar um ecossistema, vai criar uma situação para que ele crie reservas e ele também se adapte e seja favorável para o que vem depois, que o objetivo é a manifestação do ser pensante. Nós chamamos de humanidade, mas poderia chamar outra coisa. É o ser que pensa. A ideia é facilitar ou gerar uma situação favorável para que um ser pensante ou um ser capaz de ter consciência da existência possa surgir nesse ambiente. Então, por exemplo, se pode pensar assim, mas então, se a ideia é um ser pensante, então qual é a função dos dinossauros nessa história toda? Alguém pode perguntar isso daí também, né? Por que
se você é Deus, por exemplo, e você está planejando criar seres humanos, qual é, né, qual é a vantagem de pôr dinossauros antes dos seres humanos? Porque já não coloca diretamente os seres humanos. Bom, acontece que uma das funções, por exemplo, de você... Tem algumas funções, né? Mas uma delas, por exemplo, é que como você está pegando vamos supor, né, vamos colocar uma função biológica para isso daí, uma inteligência biológica. Eu, por exemplo, eu adoro jardins, eu tenho uma horta aqui e tal. E outro dia eu fui lá e a minha terra não estava, a planta, ela crescia e depois murchava. Eu fui perguntar, escuta, o que está acontecendo? Ele, a terra está muito tal, coloca umas minhocas lá. Eu fui comprei minhocas e coloquei na terra. E as plantas foram uma maravilha. Então, minhoquinhas são tão funcionais. Porque elas comem a terra, comem ela faz o cocôzinho da terra, da minhoquinha, cheia de nutrientes, oxigena e tal. E tudo. Então, veja que interessante, se você coloca bichinhos que ficam comendo e fazendo cocô, comendo e adubando, durante milhares de anos. Depois, quando eles não são mais funcionais, você simplesmente, né, enfim, esteriliza eles e o ambiente está fértil, está oxigenado, está hidrogenado, está preparado perfeitamente para você colocar uma planta. É como, biologicamente falando, a função dos dinossauros, para ser, vamos dizer, pragmáticos, semelhante a minhocas, gerando um ambiente fértil para se produzir uma planta ou uma qualidade de ser que viria na sequência. Então, essa é a função biológica. A função metafísica de você ter dinossauros, bichos assim, é que, por exemplo, você tem um grupo de almas bárbaras, né? Almas rudimentares. Então, essas almas rudimentares, elas vêm com o princípio de poder. Aí teria que compreender um pouco do teorema do sonho também, né? Mas ela vem com o princípio de poder. Ela quer viver a experiência do poder. Então, elas são brutas. São extremamente brutas. E para isso, se você tem um ambiente brutal, para que elas vivam essa brutalidade e gastem essa brutalidade ou se saturem dessa brutalidade, um ambiente brutal é apropriado para viver essa brutalidade. Então, você viver, ser um dinossauro, um leão, sei lá, um tiranossauro, uma coisa horrorosa assim, terrível, dá à entidade viva a chance de exercer o máximo do poder possível, a ponto de ser brutal, simplesmente brutal. Então, quando você condiciona um ser a viver essa brutalidade de maneira praticamente inconsciente, porque eles não têm consciência, então essa entidade vive, essa alma vive essa experiência da brutalidade sem estar completamente consciente de que está acontecendo, e ao mesmo tempo essa tendência, essa inclinação à violência fica mais ou menos eliminada aí. É como filtro. Quando você coloca um filtro, você coloca lá várias camadas, pedras grossas e tal e tal. Então a água bate ali, ela vai filtrando. Quando sai lá embaixo, ela sai decantada. Então, se você tem várias classes, várias etapas, você vê que na primeira etapa você tem basicamente minerais e vegetais, da formação da Terra. Depois é que vem esses seres brutais. Então, nesse sentido, as almas elas vão passando pelos filtros e quando elas chegam nessa etapa, elas vivenciam essa brutalidade, essa ferocidade bárbara, primitiva da violência. O ambiente é violento. E a cada momento, uma alma, uma hora ela vai ser a caça, outra hora ela vai assumir a posição do caçador, do predador. E assim todas elas vão ter a oportunidade de viver essa brutalidade e se saturar dela também, porque a ideia não é permanecer bruta, é passar para a próxima etapa. Então, quando as almas estão já mais ou menos saturadas, gastas dessa tendência da brutalidade, então você elimina essa fase e introduz um novo tipo de terapia. E aí você já consegue, gradualmente, com essas almas, elas já estão cansadas, desgastadas da brutalidade,
o que elas vão querer? Apenas sobreviver. Então já não quer mais. É como, por exemplo, um casal, por exemplo. Um casal que se casa, tem aquela paixão, relacionamento sexual e tal e tal. Depois dos 15 anos de casado, por exemplo, daí já existe um certo desgaste, um certo cansaço. Então, o que se espera aí? Uma relação mais de vivência, de harmonia, de amizade, de amor. Eventualmente, né, o casal faz amor e a vivência continua. Então, o processo da decantação das almas funciona mais ou menos assim. Essas almas, elas passam pelas violências, as brutalidades todas, e depois elas são, então, colocadas em ambientes ou corpos equivalentes com esse cansaço da violência. Mas ainda tem alguma violência. É que está, né, angelicais. Não, eles ainda são bárbaros, brutos. E aí começa aquele processo do desenvolvimento do cérebro, até chegar na forma sapiens. Então, esse desenrolar, ele é acompanhado de fora pelos devas, pelo monitoramento do universo. Então, na medida em que se consegue um grupo de cérebros, um grupo de humanos capaz de decodificar códigos, então começa a haver interferências para o desenvolvimento daquela espécie. Nós, seres humanos, cientistas, fazemos isso. Ao estudar os primatas, nós introduzimos jogos, situações lúdicas, adotamos eles conosco, nos disfarçamos, vestimos roupas semelhantes aos primatas, convivemos com eles, colocamos drones. Agora a nossa tecnologia está tão boa que tem drones de macaco, que são câmeras, que convivem com eles, registram todos os detalhes, sem interferir no ecossistema. Não é interessante? Inteligente isso, não é? Porque se você é um ser humano e você vai lá no meio dos macacos, esse risco, e não você vai interferir no ecossistema, pode levar vírus para eles, né, prejudicar tudo. Então, é muito arriscado. Mas se você tem um drone adaptado para conviver com eles, e é uma câmera e registra tudo, é muito mais inteligente. Vai que outras civilizações já tiveram esse tipo de ideia antes de nós, e estudaram a humanidade assim. E vai que esses drones podem ser tão perfeitos que são praticamente da mesma matéria que humana. Corpos humanos podem ser desenhados por impressão 3D. Então, se você consegue, por exemplo, produzir um avatar que vai interagir com humanos, mas com coeficiente de informação que é de fora, então esse avatar ele vai se comportar como um ser humano e vai transmitir conhecimentos e treinar os demais. É uma forma de interferir numa cultura primitiva, emancipando essa cultura, sem necessariamente interromper o ecossistema. É inteligente. Essa técnica os devas fazem com colônias humanas. Então, eles rastreiam planetas semelhantes ao da Terra e acompanham o processo de desenvolvimento dessas raças, introduzindo jogos lúdicos de conhecimento. Até hoje eles fazem isso. Os crop circles, por exemplo, são uma forma de interação. Se vocês quiserem conhecer os agroglifos, as histórias dos agroglifos, por exemplo, é um tipo de jogo lúdico que eles fazem para interagir com humanos e desenvolver o cérebro humano. Nós fazemos isso com os primatas. Então, tem civilizações menores que a nossa, tem civilizações superiores à nossa. Sempre é assim. E as civilizações superiores nos estudam. Essas civilizações superiores são chamadas devas. E esses conhecimentos, eles chegam dessa forma. Tanto é por avatares conscientes, ou seja, devas conscientes de que são devas e com uma função específica de fazer alteração no ambiente, reformas, alterações, ou acontece que também se pode recrutar uma alma, uma consciência que tem mais ou menos um coeficiente de possibilidades e treinar essa consciência, essa alma, para que ela cumpra a função de um deva. Também pode-se fazer isso e transmitir dados. Por exemplo, eu sempre indico, para entender esse funcionamento, o filme O Homem que Conheceu o Infinito. Então, essa é uma forma de interação, de interferência de fora sobre uma entidade viva comum. Que assim,
é uma alma em ascensão. Mas essa interação é possível. Então, tanto pode ser através de drones, que são, na verdade, avatares ou chamadas encarnações, vamos colocar assim para facilitar, encarnações de devas na forma física semelhante à humana. Então, a gente vai olhar um deva e vai dizer, não, é um ser humano. Mas quando ele fala, ou quando ele reage, ou quando ele age, você vê que tem uma diferença normal entre os... Uma diferença entre os... Não é exatamente, né? Assim, um humano, não é 100% humano. Tem alguma coisa ali que está fora da humanidade. Esse é um deva. Normalmente isso acontece. Então, essa relação... E eles introduzem informações novas, conhecimentos novos. Agora, é um fato marcante, um dos fatos mais comuns é que o deva, ao agir como um ser humano numa missão, como um drone, por exemplo, ele não tem consciência de que é um deva. Os filmes de espionagem, por exemplo, os exércitos fazem muito isso. Eles pegam um soldado, treinam esse soldado para uma missão de espionagem, hipnotizam esse soldado e induzem esse soldado a esquecer quem ele é. Ele só vai se lembrar da missão dele, mas ele vai se esquecer de quem ele é. Porque se ele for capturado, ele não vai conseguir falar de onde é que ele veio, então não vai prejudicar o jogo. Então, essa técnica é utilizada no meio da espionagem. Tem muitos filmes que mostram isso daí. Então, o soldado está lá, ele pode ser capturado, ele nunca vai conseguir falar nada porque ele não sabe, ele se esquece. O programa, ele está induzido ou hipnotizado para não lembrar. Então, ele só lembra da missão quando ele encontra determinado objeto, por exemplo, quando ele passar na rua tal e ver um tal sinal, aí ele vai lembrar de uma coisa importante que ele tem que fazer. Então, é tudo mais ou menos assim programado. Só que ele não vai se lembrar que ele é um soldado, um espião de tal e tal e tal. Da mesma forma, por exemplo, quando um deva ele é enviado, ou quando ele consegue assim, o privilégio de ser um voluntário, e ele vai entre humanos para realizar uma função, uma das prerrogativas mais comuns é que ele se esquece que ele é um deva. Ele vai agir como um ser humano. Completamente. Só que, na medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai percebendo que algumas coisas nele não são exatamente recolhidas dos humanos. E, claro, com a devida orientação e tudo e tal, e como se trata de um ser deva, então a intuição dele naturalmente vai ser a de projetar aquilo na humanidade, porque ele entende que aquilo vai emancipar a humanidade. Ele vai fazer isso com compaixão, com respeito aos seres humanos, mas vai parecer um ser humano. Como, por exemplo, Jesus Cristo no templo, brigando com as pessoas, quebrando lá a barraca, quebrou a banca, né? Não foi? Não entrou lá, não derrubou tudo, não foi isso? Cadê a Braja? Está aí, a Braja foi evangélica, ela sabe. Né, Braja? Imagina, por exemplo... Oi? Você lembra disso daí? Sim, tá correto, é isso mesmo. Quebrou, não foi? E ainda brigou com as pessoas lá e tudo. Deu o maior Big Brother lá. Ele entrou no templo, bravo e tudo. Então, imagina que a gente vai há 2000 anos atrás, nós vamos lá, a gente ouviu falar de Jesus e tal, mestre da paz, aquela coisa toda. Vamos lá, vamos. A gente consegue uma máquina do templo. Vamos todo mundo, vamos embora. A gente quer ver o quê? A gente quer ver Jesus fazendo um milagre, falando uma palavra lá profunda e tal. Mas aí a máquina do tempo dá uma bipolaridade nela e coloca a gente justamente lá no meio daquelas pessoas, dentro do templo, e Jesus entrando e o pau quebrando, e ele pega uma barraca e joga em cima de nós e bate na cabeça e, mas cadê o da paz e tudo? E tá Jesus no momento de alucinação dessa fúria dele. O que a gente vai... Que tipo de julgamento nós vamos fazer de Jesus? Poxa, que decepção. Me falaram que era o da paz, aí eu estou aqui, olha só. Poxa, mas aí já não dá. Então, tem horas que o avatar ele atua exatamente como ser humano. E nós temos que, sabe,
entender que isso faz parte da lila, ou seja, é como o cenário é montado para não haver uma evidência muito evidente, de tal maneira que não interfira no ecossistema, para poder selecionar apenas aqueles que conseguem enxergar o ser divino, mesmo nessas condições tão adversas. Demora um pouco até a gente entender isso, mas um pouco de paciência dá para entender. Até porque também não era lá, essas coisas, ele derrubou umas barracas lá, foi tão violento assim. Ele nem brigou, não atacou ninguém, só derrubou barraca e falou que aquilo ali não podia, estava tudo errado. Tudo bem. Bom, não sei se foi respondida a pergunta. Não sei se a Vânia está na sala. Ela não está hoje na sala, né? Mas a gente vai gravar e vou encaminhar para ela. Se eu soubesse que ela não estivesse na sala, Pois é, eu achei que ela estava também. Desculpa. Tá bom? Da próxima vez, assim, tudo bem, ela é uma querida, tudo bem e tal, mas da próxima vez, somente respostas das pessoas que estiverem na sala. Tá, combinado. Ivananda, 22h15, você vai responder mais uma pergunta? Dá para responder mais uma. Tá. Hoje meu dia foi... Da Frage, então? Oi? Hoje meu dia foi bem atípico. Uma pessoa chegando aí fora com problema de saúde, passando mal na viagem, tivemos que deslocar um carro para ir buscar na rodoviária, levar para o hospital. Foi uma correria aqui, meio assim, meio atípica. Então, apesar de todo esse movimento aí, eu estou bem predisposto. Tá? E depois eu vou descansar também. Amanhã tem folguinha, né? Que bom. Vou dormir um pouquinho. A Anaís levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Anaís? Não, porque eu achei que dava para fazer a minha pergunta, porque mas tem outra pessoa na frente, né? Tem a pergunta da Vraja, né? Isso. Considerando que a alma durante sua vida adquiriu bom karma, quer que repita ou não? Não, desculpa aí, só um minuto, porque é o seguinte, a minha memória está cheia. Eu preciso liberar espaço aqui, preciso liberar algum espaço para poder continuar gravando, tá? Segura aí só. Pode fazer a pergunta? Então, considerando que a alma durante sua vida adquiriu bom karma restrito apenas à plataforma material e que não realizou a consciência de Deus, essa alma eleva-se aos planetas celestiais ou mesmo à plataforma de Brahma Yogi, mas é sabido que após centenas de anos precisa voltar à Terra para tentar realizar uma consciência de Deus. A pergunta: por que a Terra tem de ser esse portal? E se existem outros planetas que, à semelhança da Terra, sirvam como portal para uma existência que proporcione à alma o retorno ao Supremo? É uma boa pergunta essa daí, né? Olha só. O que acontece? Deixa eu liberar o espaço aqui, porque eu quero gravar isso daí. Tá. Vamos lá. Ok, baseamos. Temos aqui. Tá. Pela manhã. Tirar mais alguma coisa aqui. Eu acho que vai valer a pena, tá? Aqui também. Opa, isso aqui é longo, não dá para tirar isso daqui. Vamos ver, consegui liberar alguns vídeos aqui, né? Então vai ter espaço. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos ver se eu consigo. Virei aqui.
Agora vamos aqui liberar mais alguma coisa daqui também. Ah, gente, como a gente. Só mais um segundinho, pessoal. Quase lá. Quase. Agora sim. Bom, vamos ver se eu consigo agora gravar, né? Verei alguns vídeos, passo, e aí eu vou responder essa pergunta aí. Nossa! O corpo todo dolorido. Viu? Bom, vamos lá. Desculpa aí, tá, pessoal? Imprevistos acontecem. Liberar um pouco de espaço lá. Aparentemente sim. Eu não vou gravar a pergunta, não vou. É importante gravar a pergunta, vai. Vamos lá, gente. Olha lá, consegui espaço. Por favor, faça novamente a pergunta. Tá. É a pergunta da Vraja, né? Considerando que a alma durante sua vida adquiriu bom karma, restrito apenas à plataforma material, e que não realizou a consciência de Deus, essa alma eleva-se aos planetas celestiais ou mesmo à plataforma de Brahma-yogi, mas é sabido que após centenas de anos precisa voltar à Terra para tentar realizar uma consciência de Deus. A pergunta: por que a Terra tem que ser esse portal? Existem outros planetas que, à semelhança da Terra, sirvam como portal para uma existência que proporcione à alma o retorno ao Supremo? Então, parte dessa pergunta aí já foi respondida anteriormente, né? Porque você sabe que tem várias pequenas colônias semelhantes à Terra, e os jogadores são deslocados são deslocados para diferentes áreas, mas são todas mais ou menos semelhantes, né? Não é muita diferença, não. Tá? É como, por exemplo, na própria Terra, a gente tem várias raças, né? A gente tem os africanos, os árabes, os asiáticos, tem até os argentinos também, tem brasileiros, e são raças diferentes. Mas você vê que não muda muita coisa, não, né? É assim, duas orelhinhas, narizinho e tal. Os problemas filosóficos são parecidos, o comportamento e tal. Ou se você tem muitas terras, tem algumas variações. Se você pegar um europeu e um africano, você vê que tem uma diferença bem óbvia, mas ao mesmo tempo tem uma semelhança também bem óbvia, né? Duas orelhas, dois olhos e tal. Então, se você pegar duas terras, por exemplo, e comparar uma com a outra, você vai ver que tem diferenças muito gritantes. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver que é mais ou menos igual. Tá? Então, é mais ou menos assim que acontece, por aí fora. Agora, essa afirmação de que a alma piedosa que evolui e tal, e ela vai até as regiões celestiais, planetas celestiais. Aí disse que é sabido que elas retornam. Veja bem, não é bem assim não, tá? Não é exatamente assim não. Essa afirmação, ela é uma teoria que ela é utilizada pelos sábios para moldar ou para treinar a mente dos jogadores para não quererem ir para os planetas celestiais e
irem diretamente para uma fase para além dos planetas celestiais. Então, eles vão pintar os planetas celestiais de maneira pejorativa e até negativa. É como, por exemplo, quando você quer vender o seu produto, por exemplo, né? E aí tem uma outra loja lá que vende produto semelhante, sabe? Então você vai falar, não, pelo amor de Deus, né? Aquilo lá não é tal. Aí você vai denegrir, você vai diminuir, você vai minimizar aquilo lá, porque você está querendo oferecer uma outra coisa para a pessoa. Então os sábios, somente os Vaishnavas, eles estão querendo oferecer para as almas a ascensão aos céus, propriamente ditos, os definitivos. Nós, almas condicionadas, somos fragmentadas. E aí a gente fica pulando de galho em galho, igual macaquinhos. Então, o que eles fazem? Eles vão falar da seguinte maneira: olha, tudo bem, você vai lá para os planetas celestiais, mas na hora que acabar o saldo, você vai cair de novo aqui, vai começar tudo de novo. Então, quando fala aqui, também não quer dizer necessariamente nesse planeta específico. Aqui, como grupo, por exemplo, na Terra, como ser humano também. Agora, veja bem, uma pessoa que ascende aos céus celestiais por atos piedosos, ninguém consegue realizar atos piedosos sem ter uma consciência moral mais ou menos desenvolvida. Entendeu? Atos piedosos são realizados por pessoas moralmente desenvolvidas. Pessoas moralmente primitivas ou bárbaras, por assim, elas são egocêntricas. Elas não fazem atos piedosos. Elas trapaceiam, elas enganam, elas é tipo aquela história, farinha pouca, o meu pirão primeiro, é nóis. Então, são os espertinhos, entendeu? Então, esse bando de espertinhos, eles ficam nascendo e renascendo como seres humanos. Eles não saem da plataforma humana. Raramente eles saem. Eles ficam aqui. Aqui é deles. Esse mundo é dos espertos, está certo? Eles ficam aqui, nascendo e renascendo. As pessoas piedosas, que realizam atos piedosos, normalmente elas realizam atos piedosos como consequência de uma longa experiência de frustração, de decepção, de ansiedade e tal. Então, ela percebe que atos piedosos são benéficos para o bem-estar psicológico, e, enfim, sabe? O Raul Seixas tinha razão quando ele cantou, né? Eu sou tão egoísta, mas tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Tá certo? Corretíssimo, só está incompleto. Ele não conseguiu completar a frase, ele não conseguiu fechar o raciocínio como um todo. Porque, veja bem, quando o egoísmo ele alcança o seu ápice, ele explode, ele transborda. E quando isso acontece, ele se transforma em altruísmo. É como uma borboleta que está no casulo. Então, essa metamorfose pela qual esse ser passa gera a borboleta no final. Então, ele está ali no casulo, encausulado, aquilo, ele está egocêntrico. Ele não está pensando em nada do lado de fora, ele está só pensando em si mesmo. Só que quando esse estado egocêntrico ele amadurece, o ser sai e voa para outras áreas e fertiliza, porque as borboletas polinizam, fertilizam, ficam altruístas, embelezam. Então, a alma, ela fica egocêntrica, mas quando esse egocentrismo, sabe, não tem mais para onde ir, então ela fica altruísta, porque o egocentrismo produz sofrimentos, ansiedades, então ela migra para o altruísmo. Então, quando nós fazemos coisas boas para as pessoas, nós estamos ajudando a humanidade e tal, mas por quê? Nós queremos nos melhorar. Então, quando o egoísmo fica benéfico, ele vira altruísmo. Tá certo, é isso mesmo. É porque é assim mesmo que funciona. O altruísmo, ele é um egoísmo estendido. Ele continua sendo egoísta, porque ele tem a ver com a humanidade. Então, ele é egoísta. Só que como ele é estendido, ele engloba todos, fica, então, altruísta. Ele fica benéfico. Tá? Então, uma coisa que é ruim, ela, então, se transforma e fica benéfica. Como, por exemplo, a matéria decomposta na terra, o lodo. Aquilo ali passa por um processo e se transforma numa flor lá em cima. Entende? Então, assim, a alma, quando ela chega nesse ponto,
de se tornar altruísta os egoístas não conseguem chegar aos planetas celestiais, tá? Eles permanecem aqui. E não adianta rezar. Rezar não significa que é um ato piedoso. Muitas vezes a pessoa reza por causa que ela está querendo alguma coisa. É bom, né? É ruim, não. Mas não é perfeito. Então, pode não gerar o processo da piedade necessária. Altruísmo significa ação, como a Madre Teresa de Calcutá dizia, né? Mãos que fazem são muito melhores que bocas que rezam. Então, nós seremos avaliados não pelo quanto nós falamos ou elogiamos Deus, porque elogiar Deus vai acrescentar em quê para ele isso daí? A gente falar para ele que é como chegar no Sol e falar para o Sol, ó Sol, você ilumina o sistema solar. Ele vai falar, e como foi que você descobriu isso? Nossa! Ó Sol, porque você é quente. Poxa, você tem razão. Então a gente vai falar o que do Sol? É como a gente ficar glorificando a Deus. Ah, você é poderoso. Ah, por que isso e tal? Ok, mas e aí? E vai fazer o que com tudo isso? Vai me alterar exatamente em quê? Entende? Ou vai alterar exatamente... Não. A questão é assim, o que a gente vai fazer com a compreensão dessa importância em termos de como isso pode beneficiar a nós e a humanidade ao nosso redor, ou seja, nos beneficiar com isso. Isso é prático. Então, quando a pessoa chega nesse ponto de ser prática, do ponto de vista da inteligência altruísta, aí ela ascende ao céu. É nesse momento que ela ascende. Não é enquanto ela está sendo egoísta. O egoísmo dela vai fazer ela ficar nascendo aqui. Então, uma vez que ela ascende por práticas altruístas ou piedosas, ela vai para um ambiente de pessoas piedosas. E pessoas piedosas têm uma tendência de praticar piedade. Então, nesses ambientes, Deus, ele não se ausenta desse ambiente. Ele não se exclui desse ambiente. Por que ele faria isso? São pessoas piedosas, que alcançaram situações elevadas devido às piedades que elas praticaram. Por que Deus não estaria presente nesses ambientes? Que regra diz que ele não está presente nesses ambientes? Entende? Uma mãe amorosa, hoje eu tenho uma senhora na rua pedindo, hoje é feira, então todo mundo sai para barganhar alguma coisa. Ela estava com o filhinho dela, estava com a filhinha dela. A filhinha dela estava deitadinha no colo dela, e ela acariciando a filhinha dela, dando docinho na boquinha da filhinha dela, ela estava na rua. Mas era uma mãe completamente amorosa. Bom, essa mesma mãe, se estivesse num palácio, ou se estivesse numa mansão, trataria da mesma forma como ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente minha, que inclusive é uma paciente da doutora Ivana também, que eu estava conversando com ela online e ela estava com a filhinha dela no colo, fazendo um carinho. Isso foi ontem. Hoje eu vi uma mãe semelhante, só que na rua, com uma filhinha também fazendo carinho. Então, a mesma situação. Numa situação confortável, numa casa com segurança e tal, e a outra mãe ali. Mas a situação de amor é a mesma. Então, se nós, almas, somos capazes de sermos afetivos e amorosos em diferentes situações, por que Deus se ausentaria dos planetas celestiais simplesmente porque essas almas são piedosas? Será que elas não precisaram de carinho maternal de Deus também? Claro que não. Ele pode ser carinhoso para as almas pobrezinhas, que são as humanas, mas também pode ser carinhoso com as almas celestiais, que são as devinhas. Entendeu? Então, nesses ambientes celestiais, as almas continuam progredindo, elas não param de progredir. Não é que elas ficam esquizofrênicas, isoladas. Não é assim. Tem opulências, tem facilidades, tem beleza, tem tudo. Mas também tem templos de Deus. Tem lugares onde as pessoas vão para realizar atos piedosos, sabe? Fazer coisas, por exemplo, esses planetas celestiais, esses lugares, por exemplo, a Terra. Nós temos a Terra. Agora a gente está pensando, vamos supor que a gente encontrasse uma civilização primitivíssima num planeta próximo de nós aqui. E nós temos tecnologia, conhecimento, e o pessoal lá está morrendo aos 35 anos de idade porque não tem como plantar. E a gente sabe disso, com toda a tecnologia que nós temos atualmente. Será que a gente não conseguiria dar um jeitinho de ir lá? Não pensaríamos neles, de repente mandar uma equipe lá para, sei lá, levar alguma tecnologia, alguma coisa assim?
Então, essas pessoas desses planetas celestiais, elas são riquíssimas e elas pensam, elas têm recursos de rastrear as colôniazinhas humanas para poder viabilizar facilidades para que os seres humanos possam viver uma vida um pouquinho mais confortável. É como a gente, quando a gente pensa, vamos supor que nós somos membros de uma família, né? Você, minha prima, minha tia, família, e nós somos muito ricos. E a gente se reúne no final de semana e pensa, gente, o que a gente vai fazer? Sabe, nós temos facilidades, tem tanta gente aí e tal, o que a gente vai? Vamos fazer alguma coisa. Tá, vamos construir, então, uma escola na África que vai treinar as pessoas para aprender a como furar poços de água, para que eles aprendam a furar poços artesianos, para que eles possam ter água, porque dá dó de ver as crianças sem água. A gente consegue fazer isso daí. Então, essas pessoas lá dos planetas celestiais, elas também pensam dessa forma. Elas são altruístas. Elas conseguiram chegar lá porque são altruístas. E o altruísmo não é que o altruísmo retrocede. O altruísmo, ele continua, porque o altruísmo é bom, ele dá prazer. Ele continua. Muito raramente, uma alma de um planeta celestial retorna na forma humana. Só por condições muito raras. De lá, elas continuam progredindo. Só para concluir, para finalizar lá, o retorno, como se diz, por que tem que ser nesta Terra? Não. Tem várias instâncias aí que podem receber, mas, mesmo assim, muito raramente um ser de um planeta celestial retoma o nascimento humano por questões de diminuição de piedade, porque lá eles continuam criando mais piedade. Olha, eu tenho um amigo meu que ele fala, para quem é rico, é muito fácil ganhar dinheiro. Ganha muito dinheiro. Quem é rico ganha muito dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro quando você tem dinheiro. Quando você não tem, é que é difícil. Então, pessoas piedosas que vivem nos planetas celestiais, para eles tem uma facilidade, inclusive a mais, de continuarem progredindo. Difícil é chegar até lá. Mas uma vez que chega, continua, não retrocede. A ideia não é retrocesso. O universo é progressista. Ele tem um sistema de evolução. Entendeu? Acho que a Aline tem uma dúvida sobre essa pergunta. Você quer fazer, Aline? Ela colocou aqui se sentir-se bem ao fazer o bem é egoísmo. Acho que foi essa a dúvida que ela ficou, Devananda. Sentir-se bem ao fazer o bem é egoísmo? É um bom egoísmo, então, né? Todo mundo deveria se sentir assim. Então, é assim, na verdade, ele é o ápice do egoísmo, é o altruísmo. Então, o efeito de se sentir bem ao fazer o bem é justamente um estímulo para continuar fazendo isso. Então, que bom, né, que todo mundo fosse egoísta assim. Tomara que o mundo chegue ao ponto de ficar egoísta dessa forma, que isso é bom. Mas, infelizmente, ainda não estamos nessa fase. A gente ainda está nessa batalha aí, né? Que as pessoas, muitas delas, sentem algum prazer mórbido no sofrimento dos demais. Bom, é o mundo dos espertos, né? Bom, então acho que Braja, a resposta à pergunta que você fez acerca dos planetas celestiais, tá ok para você? Ou quer pontuar algum detalhe, alguma coisa? Sim, Prabhu, vou ter que ouvir outras vezes para captar a informação, porque o que eu tenho ouvido destoa, né? Assim, e realmente para mim não fazia muito sentido. Como é que uma alma evolui e vai para os planetas celestiais e depois tem que retornar aqui para cá? Não fazia muito sentido, entende? Então, mas É uma técnica de persuasão. Os sábios, eles fazem isso porque assim, é uma técnica. É como, por exemplo, quando uma mãe, né? A mãe fala, olha,
Se você for lá, o bicho-papão, o homem do saco, vai colocar você num saco, vai levar você para uma cabana, vai colocar você num caldeirão, vai te cozinhar. Então você não vai ali, não. Quer dizer, não é assim, tão dramático assim, mas o que que a mãe quer dizer? Filhinho, por favor, não vá lá que a mamãe fica numa ansiedade, tem medo que alguém te sequestre. Mas vai falar o quê para a criança sequestra? A criança não vai entender. Então, coloca logo o bicho-papão lá que ela entende. Então, os sábios vão ficar explicando, olha, eu tenho a transcendência, é superior ao planetas celestiais e tal, a alma está, sabe, não tem condições de entender isso daí de forma absoluta, então fala, olha, tudo bem, tal, você vai voltar de novo para cá, e, de fato, algumas ocasiões pode acontecer, sim, mas muito raramente, porque como eles têm muito tempo de vida e as atividades espirituais, por exemplo, é profusa, existem festas, festivais, e todos os festivais, a pessoa suprema é invocada, é adorada, então as pessoas acabam se envolvendo com isso daí. Raramente elas descem novamente, mas é preciso ter um sistema de persuasão para que nós foquemos, né, o objetivo último. Acho que agora a gente consegue já entender isso daí, mais ou menos, né? Sim, gratidão pela resposta. Eu tenho outra pergunta que puxa também por esse gancho, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas agradeço demais. Muito bem, então acho que a Naíse, né? Podemos responder a da Naíse. Devananda, antes, desculpa aí, mas eu estou vendo que o Bhakta Gandiva levantou a mão. Tá. Sim, Neva, eu acho que essa situação rara que você falou, né, de acontecer o retorno, vamos dizer assim, né, seria para ajudar, né? Então isso pode acontecer, né? Um Deva voltar para um planeta desses para ajudar, já com essa missão, né? Mas aí é porque aí o caso é que ela, como a Vraja é uma devota de Krishna e ela tem o conhecimento acerca dos textos, né, dos comentários, principalmente dos sábios, dos rishis, dos mestres. Então ela está falando isso com base nas informações que ela tem acerca dos estudos que os mestres já fizeram desse processo. Então, existem algumas afirmações que dizem que a alma, depois de cumprir a sua fruti, né, planetas celestiais, retorna novamente a nascer como ser humano. Existem algumas afirmações assim. E você... O Bhagavad Gita menciona algo assim também, né? No Bhagavad Gita tem algo parecido também, né? Isso, exatamente. E aí, como você não está muito familiarizado com essa informação, então você não conseguiu, né, assim, preencher os dados todos que foram aí disponibilizados. No seu caso, na sua pergunta, na colocação que você fez, o Deva, ele pode vir como um voluntário. Sim, pode. Assim como, por exemplo, veja bem, você, né, tem 2 filhos, e você tem uma condição digna, você tem, né, uma condição de oferecer a seus filhos dignidade, segurança, conforto. E aí sobra um tempinho, sobra algum dinheiro também. O que você faz? Vai com os filhinhos, fazer serviço voluntário, plantar árvores, alimentar os bichinhos, sabe? Então, por que você tem essa atitude? Porque tem um extra, você tem um excedente, você tem condições de fazê-lo. Então, os devas, eles têm excedente, eles têm extras. Então, eles saem por aí com seus filhinhos fazendo serviços voluntários no universo. Eles têm rastreadores. E, às vezes, os próprios filhinhos são enviados, como, por exemplo, a minha filhinha está querendo ir para a África fazer serviço voluntário. Entende? Mas por que ela faria isso? Porque ela tem condições, tem excedente. Se ela tivesse que trabalhar para ajudar a pagar, por exemplo, a despesa, sabe, da luz, ela não estaria pensando nisso, né? Porque ela já estaria fazendo um serviço voluntário suficiente na própria família para a sobrevivência. Mas como não há essa necessidade, então tem um extra. Então esse extra que faz ela pensar em outros para longe da família. Então, se um Deva retorna ou vem, nesse caso, ele vem como voluntário, mas é porque já tem um extra, um excedente, né? Depois ele retorna, como, por exemplo, uma criança, um filho que vai para a Tailândia, ou vai para, sei lá, África, ou vai para a Etiópia, ou vai para, né, o sertão do Brasil, para algum lugar fazer algum serviço voluntário, ela vai, fica um tempo, mas depois ela retorna, né, para casa. Ela não fica lá.
Bom, acho que chegamos na Anaíse, né? Nesse momento, já são 22 horas e 40 minutos. Então vamos descansar, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós não somos devas, né? Nós não estamos em copo de devas, né? A gente não tem assim, essa dimensão tão elástica, não é nossa ainda. Vai chegar, mas chegou, hein? Está quase O chegando. arco de festa ainda Pelo, tem. pelo exercício que a gente está fazendo, daqui a pouco a gente até esbarra, né? Opa, peraí, estou quase deva já. Desse jeito aí. Bom, mas então tá, pessoal. Foi muito bom, né? Foi bem gostoso hoje, sim, foi bem dinâmico, né? Conseguimos cobrir aí uma série de questões que foram levantadas e vamos ver o que vai acontecer para os próximos, né, Sadhu Sangha, quais são as curiosidades que vão surgir aí nessas mentezinhas curiosas, interessadas, né, em conhecimento e tal. É muito bom isso daí, tá? Sadhu Sangha, Ki Jai.